Hoje vamos conhecer futsal, esse esporte que é jogado em quadra, ou seja, em um local fechado, número mais reduzido de jogadores. Pode-se dizer que é uma variação do futebol? Há pessoas que interpretam como sim. São 5 jogadores em quadra de cada time, sendo que um deles obrigatoriamente é o goleiro. Repetindo, 5 jogadores em quadra, cada time. A quadra mede o tamanho dela cerca de 38 metros a 42. Mais ou menos uma base, que é um padrão em jogos oficiais, de 38 a 42. Já a sua largura é cerca de 20 metros a 25 metros. Em uma quadra de futsal, vamos falar aos jogadores reservas. Pode ficar no máximo até 9 jogadores reservas de cada time. Um time de futsal, ou seja, no total são 14 jogadores. Isso é um número máximo que é permitido em jogos oficiais. São 5 em quadra, mais 9 que ficam no banco. Em relação à troca, quando é feita a troca? A troca ela é feita em um local específico. Vamos fazer um exemplo, como se fosse aqui no quadro. Vamos supor que tem um quadradinho perto do meio da quadra. É o local de substituição. Não tem limites. Essa é uma das regras que é bem diferente do futebol. Não tem limite de jogador. Pode se substituir a qualquer momento. Em relação ao seu tempo de jogo, varia muito de cada torneio, cada campeonato. Cerca de 2 tempos de 20 minutos, 2 tempos de 25 minutos. Varia muito de cada campeonato. Sempre com um intervalo. Em relação a quando tem as penalidades. Vamos supor que um jogo empatou, que tem as penalidades. São quantos batedores? Já se perguntaram? No futebol, são 5 batedores de cada time. Né? Em relação ao futsal, são apenas 3 jogadores de cada time que são os batedores, para ver quem vai ser o campeão ou quem vai passar para a sua próxima fase. Agora, em relação à baliza, ou seja, o gol, onde acontece a magia. O gol, a sua medida é 3 metros de comprimento, já a sua altura são 2 metros, é 3 por 2. É igual no handball. O handball também é 3 por 2, que é usado, praticado na mesma quadra, tanto o futsal quanto o handball. Então, é as mesmas dimensões. Já em relação à distância do pênalti, a marca do pênalti, no campo de futebol a distância é grande. E no futsal, já se imaginou quanto tempo que é? É apenas 6 metros a marca do pênalti até a baliza, que é o popular gol. Bom, em relação ao básico, ganha o time que fizer mais gols. Agora, gente, em relação à história do futsal em si, vou deixar o link aqui no nosso canal. Tem um vídeo que foi gravado, fala um pouco mais abrangente. Digamos que hoje é mais uma parte resumida do futsal. Como você tem um básico, quando você vai assistir um jogo de futsal, ter alguma ideia em relação às substituições, repetindo, que não tem o número exato, que é diferente do futebol, tem um local específico das substituições, ou seja, em número de jogadores, aquele jogador jogou, quer voltar para a quadra? Pode. É diferente do futebol de campo. No campão, que a gente fala que é o local grande, substituiu aquele jogador, não vai voltar. Já no futsal, ele pode voltar a qualquer momento. Pode ser no primeiro tempo, pode ser no segundo tempo. Número mínimo de jogadores. Um time são 5 jogadores em quadra. Isso incluindo com o goleiro. Número mínimo de jogadores para ter a continuidade de um jogo. Ou para iniciar um jogo, uma equipe tem que ter no mínimo 3 jogadores em campo. Agora vamos falar de maneira resumida as faltas. Falta simples, que é a falta que o juiz simplesmente apita e marca a falta. Falta com cartão amarelo e a falta com cartão vermelho. Na quadra de jogo, no futsal, a nomenclatura das posições. Como temos aqui o fixo,
que é como se fosse um zagueiro, aquele que protege mais o goleiro, que fica mais atrás. Tem os alas, que ficam dos lados, como se fosse um lateral. Mal explicando, tá bom? É só um exemplo, que fica do lado do campo. E tem também o pivô. Pivô é aquele jogador que fica mais na frente, como referência, como se fosse um centroavante. Só que no futsal é muito dinâmico, ou seja, a quadra é pequena, tem que ter muitas movimentações, tem que ter a dinâmica de jogo, tá bom? Então, hoje é uma maneira bem resumida em relação ao futsal. A gente tem aqui no nosso canal mesmo aqui, só olhar, professor Juliano, seguir a timeline, tem vários vídeos ali em relação ao futsal em si, tem as sinalizações, tem um pouco da história, tem a sua dimensão, tá bom, gente? Hoje foi apenas um pequeno resumo do futsal. Para saber mais, siga nas redes sociais Professor Juliano, no YouTube e no TikTok. Até a próxima aula!